Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 tem uma nova presidente. A ex-ministra japonesa dos Jogos Olímpicos assume o cargo após um escândalo causado por comentários sexistas. A ministra japonesa dos Jogos Olímpicos, Seiko Hashimoto, de 56 anos, foi nomeada nesta quinta-feira presidente do Comitê Organizador de Tóquio 2020. Ela substitui Yoshiro Mori, que renunciou na semana passada após o escândalo provocado por comentários sexistas. Hashimoto assume o posto há apenas 5 meses do evento, que tem cerimônia de abertura programada para 23 de julho e foi adiado no ano passado devido à pandemia da Covid-19. A presidente destacou que as medidas de combate ao coronavírus, que permanece uma ameaça apesar das primeiras vacinas, serão prioridade absoluta. Pouco antes do anúncio, Hashimoto apresentou ao primeiro-ministro sua demissão como ministra do governo, uma das poucas mulheres à frente de uma pasta. Seiko Hashimoto era considerada a grande favorita para substituir Mori, que renunciou depois de afirmar no início do mês que as mulheres falavam muito nas reuniões, algo que considerava irritante. Ministra dos Jogos Olímpicos e da Igualdade de Gêneros desde setembro de 2019, integrante da Câmara Alta do Parlamento desde 1995, Hashimoto também tem uma longa carreira de atleta. Ela disputou 7 Jogos Olímpicos nas décadas de 80 e 90 como patinadora e ciclista. O desafio que a ex-atleta assume agora é gigantesco. A maioria dos japoneses é contra a realização dos Jogos este ano, pelo temor de que o evento provoque uma aceleração da pandemia no país. O Papa Francisco anunciou no mês passado a criação do Dia Mundial dos Avós, tantas vezes esquecidos, e dos idosos, que a Igreja Católica celebrará todos os anos no 4º domingo de julho. O Papa relembrou que os avós são frequentemente esquecidos e que eles são um elo entre gerações, transmitem aos jovens a experiência de vida e de fé. No próximo dia 25 de julho, portanto, o Papa vai presidir a primeira missa por ocasião deste dia dedicado aos idosos. Este ato vai muito além de uma simples criação de datas. E é sobre isso que eu converso agora aqui no HN com o psicólogo Luciano Melo. Bom dia, Luciano. Bem-vindo aqui ao HN. Bom dia, Síria. Muito obrigado pelo convite. Luciano, pois é, a gente divulgou muito, falamos bastante sobre essa decisão do Papa Francisco de instituir o 4º domingo de julho como Dia dos Avós, dos Idosos. Qual a importância de termos uma data específica para lembrarmos aí os nossos idosos, hein? Síria, normalmente quando a gente tem o decreto de um determinado dia em memória de uma determinada causa, é um sinal indiscutível de que algo não anda bem. Nós temos, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, não apenas como uma forma de homenagem, mas para um convite para que se reflita sobre a situação dos negros no nosso país. Durante o mês de setembro, nós realizamos a campanha Setembro Amarelo como uma forma de conscientização e prevenção ao suicídio. E isto é exatamente o que acontece quando o Papa Francisco ele decreta o dia de atenção especial aos idosos e aos avós. Eu me lembro de um vídeo que acredito já tenha viralizado pela internet do padre Fábio de Mello, em que, em outras palavras, ele diz que as pessoas que de fato nos amam são aquelas que permanecerão ao nosso lado quando nós não tivermos mais uma utilidade para elas. E eu acho que isso, de certa forma, diz tudo. Essa medida, muito bem adotada pelo Papa Francisco, tem como objetivo nos chamar a atenção para o fato de uma certa desatenção que prevalece por parte de muitas pessoas, e não apenas uma desatenção, mas uma desvalorização por parte de muitas pessoas em relação aos idosos e aos nossos avós. E isso é compreensível pelo fato de que a terceira idade, ou a velhice propriamente dita, ela é uma fase, sim, de certa maneira especial e com características específicas do nosso desenvolvimento humano. E é muito importante que cada fase da nossa vida, ela seja intensamente vivida com atenção devida àquilo que é uma característica específica dessa mesma fase.
A gente fala muito dessa questão que os idosos merecem a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso cuidado. Mas há o outro lado também, né? Os jovens precisam, as crianças, desse contato com os mais velhos. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância, desse fortalecimento de vínculos entre os idosos, entre os jovens, entre os avós e os netos, Luciano. Perfeito. Olha só, Síria, essa importância ela existe tanto para nós, que somos os, digamos assim, mais jovens, né? Assim como é importante também para os idosos propriamente dito. Para nós, ou no nosso caso, basta dizer que nós só existimos por causa deles, não é verdade? Não fossem os nossos avós, nossos pais não existiriam, e não existindo os nossos pais, nós não estaríamos aqui hoje. Então, acima de tudo, é o reconhecimento de uma espécie de dívida em relação à nossa própria existência. Agora, além disso, nós somos fruto de uma criação, não só dos nossos avós em relação aos nossos pais, mas da criação dos nossos próprios pais. Todos os valores que nós recebemos, os princípios que nós herdamos, o nosso jeito de ser, nós somos quem nós somos justamente em função deles. Nós temos uma cultura, nós temos umas raízes que são nada mais, nada menos do que os nossos avós, os nossos pais. Então, é uma questão de reconhecimento dessa dívida que nós temos para com eles. Agora, do ponto de vista do idoso, é muito importante a gente observar que, embora muita gente tenda a associar a velhice ao fim da vida, e isso é um equívoco, mas a gente não pode deixar de reconhecer que a velhice ela coincide com mudanças importantes da nossa fase de desenvolvimento, não é? É o período que coincide com a aposentadoria, é o período que coincide justamente com um certo prejuízo da nossa, inclusive, capacidade motora, um certo declínio, inclusive, de algumas funções cognitivas. O idoso começa a perceber que, embora a velhice não seja a fase do fim da vida, mas a gente não pode deixar de reconhecer que quanto mais nós nos envelhecemos, mais nós percebemos a proximidade com a nossa ida, não é? Então, do ponto de vista físico, existe sim um declínio da nossa capacidade física, da nossa saúde física, e isso é inevitável. Então, a importância da valorização do idoso consiste justamente em perceber que, se por um lado ele tem perdas, isso não quer dizer que ele perca também o seu valor que ele tem para nós como ser humano. Antes mesmo de nós cuidarmos dos nossos avós e dos nossos idosos, pelo fato de serem avós e idosos, nós precisamos cuidar deles pelo simples, entre aspas, fato de serem seres humanos. Sim, e quem tem essa oportunidade de ter avós por perto, pessoas idosas, vamos cuidar, vamos dar atenção, eles são muito especiais, muito importantes. Luciano, muito obrigada pela sua participação, pela sua atenção, um ótimo dia e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço para você e para os nossos ouvintes também, um abraço. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Estaremos de volta na segunda-feira, às 8h30 da manhã. Um excelente fim de semana para vocês e até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.